A mente domina a matéria. Mais de 3 décadas depois, começou a surgir um novo tipo de praticante da psicocinese. Mas essas pessoas não eram médios e seus talentos não se restringiam às sombras da sala de sessão. Seus dons eram mostrados sob a luz implacável de laboratórios de todo o mundo. Uma das mais importantes representantes dessa nova geração foi uma dona de casa de Leningrado chamada Nina Kulagina. Kulagina, também conhecida como Neila Mikhailova, foi descoberta por Leonid Vassiliev no início da década de 1960, quando o pesquisador estava testando voluntários para a visão dermo-óptica, ou seja, a suposta habilidade extrasensorial de sentir cores específicas através das pontas dos dedos. Naquela época, Vassiliev, uma das figuras mais importantes na área da parapsicologia da União Soviética, relatou que quando Kulagina se concentrava intensamente e colocava as mãos acima de pequenos objetos sobre a mesa, às vezes ele se movia sozinho. Essa descoberta levou a estudos mais aprofundados sobre os supostos poderes de psi de Kulagina. Esses poderes mostraram-se extremamente variados, abrangendo desde a original visão sem olhos até a habilidade de desviar agulhas de bússola e de fazer levitar pequenos objetos. A paranormal soviética Kulagina Com a morte de Vassiliev, em 1966, outros cientistas passaram a estudar o caso de Kulagina. Em 1968, Zdeněk Redák, um pesquisador psíquico tcheco, filmou vários testes feitos sob controle com Kulagina. Redák relatou, embora o filme não tenha confirmado, que eles primeiro examinaram Kulagina, verificando através de raio-x se ela não tinha magnetos ou outros objetos escondidos capazes de afetar os resultados. Então, num ambiente completamente iluminado e com vários observadores habilidosos sentados ao redor de uma mesa, ela produziu uma série de efeitos, usando pequenos objetos fornecidos por Redák, que ela não tinha visto nem tocado antes do teste. Uma exibição particularmente impressionante envolveu alguns palitos de fósforo que foram colocados pelo cientista diante dela. Nós lhe pedimos para fazer os palitos se moverem na sua direção e também para longe, explicou Redák. Também pedimos que não mexesse apenas um palito, escolhido por nós, em meio aos vários que ali estavam, para que mexesse. Para a satisfação dos observadores, Kulagina realizou esses efeitos de psicocinese e muitos outros. Redák concluiu: com isso, parece que a energia exteriorizada pode ser direcionada conforme a vontade da pessoa. Aos poucos, outros pesquisadores elaboraram uma descrição mais completa dos supostos poderes psicocinéticos de Kulagina. Eles fizeram algumas descobertas. Ela podia igualmente afetar objetos de metal, plástico, madeira e tecido. Ao trabalhar com objetos de outros materiais, Kulagina podia movê-los para longe dela com facilidade, mas para perto apenas depois de certo treino. Embalagens ou objetos de proteção feitos com material como papel, acrílico, vidro, com esmalte de chumbo ou mesmo metal não alteraram de forma perceptível sua atuação. E quanto mais longe um objeto estivesse dela, mais energia aparentemente ela precisaria para movê-lo. Os pesquisadores também notaram que inicialmente os objetos se moviam paralelamente aos movimentos do corpo de Kulagina. Contudo, à medida que ela ganhava controle psíquico das peças, estas se movimentavam mais livremente, de maneira perdida. Também, segundo registros feitos durante a psicocinese, algumas vezes emanavam brilhos das mãos de Kulagina e sua influência sobre o movimento dos objetos escolhidos continuava mesmo quando ela não queria mais, como se houvesse energia residual no objeto para ser esgotada. Uma das poucas limitações verificadas nos poderes de Kulagina foi que ela não podia mover objetos colocados no vácuo. Como se podia esperar, quando os instigantes
filmes e artigos sobre as atividades de Kulagina começaram a circular no Ocidente, todos os pesquisadores de psique quiseram testemunhar essa maravilha. A partir de 1968, muitos conseguiram fazê-lo, mas em condições sempre complicadas pelos rigores da fechada sociedade soviética. Apesar de não ter permitido experiências controladas e com grande escala com Kulagina, o governo soviético autorizou apresentações informais e de improviso, que podia acontecer no apartamento dela ou no hotel do visitante. Vários pesquisadores saíram de lá convencidos de terem testemunhado uma psicosnese genuína. Benson Herbert, um parapsicólogo britânico, inclusive afirmou que ficara com marcas na pele do braço esquerdo para provar isso. Essas marcas, segundo ele, deviam-se apenas ao fato de Kulagina ter segurado seu braço. Ele explicou: por 2 minutos não senti nada, a não ser um aumento natural de calor sob suas mãos. Então, de repente, experimentei uma nova sensação, semelhante a um choque elétrico fraco. Depois de cerca de 2 minutos, contou ele, eu não podia mais suportar a sensação e soltei o braço. Durante 8 dias depois daquilo, de acordo com Herbert, ele ficou com uma marca, como se fosse uma queimadura no local onde a mão da mulher estivera. Margaret Geller, aqui com Uri, aos 2 anos de idade. Guice descobriu o talento do filho 2 anos depois, quando uma colher entortou na mão dele. Mas apesar disso, os críticos, particularmente nos Estados Unidos, desprezavam Kulagina, considerando-a charlatã. Eles alegaram que ela usava linhas muito finas e com inteligência escondia magnésio para produzir seus supostos efeitos de psicosnese. Embora não se sabia se essa controvérsia, para satisfação de todos, será resolvida um dia. Os defensores de Kulagina ficaram bastante felizes no início de 1988, quando o jornal Pravda de Moscou relatou que ela estava movendo uma ação legal contra uma publicação que a acusaram de praticar truques. 2 membros da Academia Soviética de Ciência testemunharam a favor da queixosa, jurando que seus poderes não envolviam fraude. A corte foi a favor de Kulagina e mandou o homem à lei a publicação ofensora fazer uma retração. Seja qual for a verdade sobre Nina Kulagina, o renascimento do interesse científico por psicosnese levou à revelação de outros supostos mestres do controle da mente. Dentre os que mais se destacaram estavam 2 mulheres, Felícia Parisi, dos Estados Unidos, e Alla Vinogradova, da União Soviética. Conta-se que ambas desenvolveram o dom para a psicosnese, depois de terem visto filmes mostrando Kulagina em ação, e que foram bem-sucedidas em testes de laboratório feitos sob controle. Também apareceu Igor Iswan, outro americano estudado em laboratório supostamente capaz de influenciar a temperatura ambiente e alterar os campos magnéticos. Mas da nova geração de paranormais que ganhou destaque nenhum até hoje alcançou em termos de atuação ou fama internacional e sucesso financeiro o cativante jovem israelense Uri Geller. Quando Geller, um indivíduo de talentos aparentemente variados e grande magnetismo pessoal, surgiu no início da década de 1970, por um tempo foi como a realização dos sonhos de um parapsicólogo. Acredito que os trabalhos com Geller durante seus 2 primeiros anos de apresentações no Ocidente supera qualquer estudo feito com outras pessoas em toda a história da parapsicologia, tanto em termos de controle das experiências quanto na sofisticação dos aparelhos usados. Além disso, ele foi o que mais desafiou psicólogos e físicos. Geller passou por todos os continentes, aparecendo em programas de sucesso na televisão, no rádio e no teatro, onde mostrava ao público proezas difíceis de imaginar. Mas sua fama também teve um lado negativo. Tão logo todos começaram a falar das maravilhas do garoto paranormal, surgiram inúmeros críticos com a intenção de desacreditar e derrubar o mito da psicosnese. Em Israel, na metade da década de 1980, pessoas do público dão ao showman paranormal Uri Geller seus relógios parados para que ele os faça funcionar.
Geller nasceu no dia 20 de dezembro de 1946, na cidade de Tel Aviv, que na época fazia parte da Palestina administrada pelos britânicos. Seus pais eram judeus húngaros. Diz que sua mãe era primo distante de Sigmund Freud, enquanto seu pai tinha como avô um rabino ortodoxo. Quando Geller estava com apenas 3 anos de idade, começou a acontecer fenômenos paranormais à sua presença. Em sua autobiografia de 1975, intitulada Minha História, Geller sugere como possível fonte dos seus poderes uma energia estranha, uma massa de luz prateada, que, segundo o autor, apareceu um dia quando ele brincava sozinho. Aos 4 anos, uma colher de sopa entortou visivelmente, quebrou-se em sua mão. Com 6 anos de idade, um menino já era famoso na família por ter suas pequenas habilidades telepáticas e pré-cognitivas. Ele supostamente sabia antes de sua mãe chegar em casa exatamente quantos pontos ela fizera no jogo de cartas da tarde e quanto dinheiro ganhara ou perdera. Geller passou sua adolescência na cidade de Nicósia, em Chipre, mas voltou a Israel quando tinha 17 anos para servir nas Forças Armadas. Como paraquedista, ele lutou na Guerra dos 6 Dias, em 1967, onde foi ferido. Depois recebeu dispensa do exército. Segundo Geller, até essa época ele estava decidido a manter seus dons paranormais só para si, pois era mais provável que ele fossem vistos como travessura do que como milagre. Depois do exército, contudo, ele começou a trabalhar como supervisor de acampamento e tentou usar seus dons para entreter as crianças. Ele fascinou e impressionou todos os pequenos com demonstrações de telepatia e entortamento de metal que o jovem Chipre Strang, de 14 anos de idade, conseguiu. Em 1969, uma oportunidade para Geller demonstrar em público seus poderes psíquicos na escola de garotos de Tel Aviv. A apresentação na escola levou a muitas outras e logo Geller estava aparecendo em jornais, o que era uma grande publicidade, e recebendo oferta de representantes de teatro e boates locais. O simpático e jovem mentalista, com um olhar intenso e sorriso cativante, e sem qualquer objetivo em particular, mal podia acreditar na sua sorte. Ele deixou seu emprego numa firma de tecidos, comprometeu-se com um empresário profissional e da noite para o dia tornou-se uma celebridade em seu país. A controvérsia cercou Geller desde o início. No dia 20 de outubro de 1970, o popular tabloide Hallon Rasen publicou uma matéria de capa sob um título que atrativamente declarava Geller um charlatão. O artigo seguia explicando: todos os mágicos de Israel tinham se juntado para uma caça às bruxas, cuja presa seria Geller. Parte do problema, sem dúvida, era a inveja profissional. Não era fácil imitar Geller, o paranormal, mas os mágicos reconheciam alguns truques quando viam o jovem em ação e talvez tenham reagido a um momento em particular de sua apresentação. Foi supostamente pela insistência de seu empresário que Geller começou a rechear seu show com um conhecido truque de mágica. Um cúmplice colocado no estacionamento do auditório escrevia alguns números nas chapas dos carros de clientes que chegavam, e então levava esses espectadores inocentes até seus lugares no teatro. Geller, depois de memorizar tais números, escolhia esses motoristas em meio ao público. Aparentemente, ao acaso, falava um número da chapa de seus carros, deixando todos surpresos. Geller finalmente admitiu essa fraude, mas jurou ter sido a única vez em que recorreu a um truque. Ele disse que era jovem e bobo na época, mas por isso facilmente se deixou influenciar por outras pessoas. Enquanto isso, a insatisfação de Geller com seu empresário crescia a cada dia e ele queria suspender o contrato. Segundo Geller, ele também desejava saber o quanto seus poderes psíquicos poderiam ser úteis para a ciência, e talvez esperasse que os mágicos e outros críticos resolvessem levá-lo a sério depois de uma validação científica. Então, em agosto de 1971, Geller conseguiu tudo que desejava, que com a chegada do doutor Andrija Puharishi, um médico americano com credenciais impecáveis na pesquisa médica e reputação de investigador de assuntos paranormais, um tanto quanto crédito. Puharishi alegou algumas vezes estar em contato com seres espaciais e também submeteu-se a uma cirurgia psíquica, ou seja, uma operação feita segundo seus praticantes, sem cortes.
Puharish ouviu falar de Geller através de um colega israelense que trabalhava em Boston. O médico submeteu Geller a teste físico, suficiente para se convencer de que o jovem possuía um dom extraordinário. Então o doutor entrou em contato com vários patrocinadores nos Estados Unidos, incluindo o ex-astronauta e entusiasta da PC, Edgar Mitchell, e arranjou para que Geller fosse à Califórnia. Lá no Instituto de Pesquisa de Stanford, no Menlo Park, seriam feitos estudos mais detalhados para avaliar suas habilidades de PC. Geller reuniu-se com os pesquisadores Russell Targ e Rudolf Puthoff no Instituto de Pesquisa de Stanford, na Califórnia, em 1978, onde seu suposto poder de psicocinese foi testado. Em 1974, em Londres, o pesquisador John Taylor observa Uri Geller alisando uma tira de latão presa a uma balança. Sabe-se que a pressão dos dedos de Geller era de apenas cerca de 14 gramas, mas a tira ficou curvada para cima. O ponteiro da balança também pareceu afetado pela mente de Geller. Em agosto de 1972, numa primeira visita a Edgar Mitchell, Geller fascinou muitos cientistas e pesquisadores com demonstrações informais de psicocinese nos intervalos de almoço. Ele entortava suas colheres e teleportava pequenos objetos para a mesa deles. Certa vez, Gerald Feinberg, um físico respeitado da Columbia University, testemunhou uma demonstração impressionante. Geller pediu a uma mulher para tirar seu anel de ouro e segurá-lo com a mão fechada. O paranormal então colocou sua mão sobre a dela. Quando a mulher soltou os dedos, segundo Feinberg, o anel apareceu como uma fenda, como se tivesse sido cortado com um instrumento muito afiado. Geller então pôs o objeto na mesa. Continuou Feinberg. Por algumas horas, o anel entortou de um jeito que aos poucos foi tomando a forma de um S. Em novembro do mesmo ano, Geller foi à Califórnia para começar os testes formais com os físicos Harold Puthoff e Russell Targ. Os dois pesquisadores estavam muito interessados nas supostas habilidades de telepatia e evidência de Geller e elaboraram um programa de pesquisa que incluía 30 experiências diferentes relacionados com transmissão de informação. Na maioria dos testes, Geller foi trancado em uma sala com parede dupla de aço, isolada em termos visuais, acústicos e elétricos do mundo exterior. Sua tarefa era ver certas figuras, um cacho de uvas, uma bombinha, um coelho e uma igreja, selecionadas ao acaso pelos cientistas que ficavam em outra sala, e reproduzir as imagens de forma mais precisa possível, com papel e caneta. A taxa de sucesso de Geller foi alta. Nos casos das uvas, ele até esboçou o número correto de frutos no cacho. Também os cientistas pediram para Geller adivinhar um número. Adivinhar que número indicava o lado de cima de um dado jogado ao acaso dentro de uma caixa de aço. O dado foi jogado 10 vezes, das quais Geller acertou 8. As outras duas ele preferiu passar, alegando não ter percebido uma impressão mental clara do dado. Targ e Puthoff calculavam que se Geller contasse apenas com a sorte, suas possibilidades de acerto seriam de cerca de 1 em 1 milhão. Com os resultados obtidos, os pesquisadores prepararam um documento que mandaram para uma das mais prestigiadas publicações científicas do Ocidente, a revista britânica Nature.
Diante de uma pesquisa séria e profissional descrita num editorial, o periódico resolveu publicar o artigo em outubro de 1974, embora os editores tenham achado certas deficiências na metodologia das experiências. Segundo eles, Targer e Puthoff tinham lidado com fenômenos que, apesar de altamente implausíveis para muitos cientistas, pareciam merecer investigação, mesmo se, na análise final, surgissem resultados negativos. No editorial, eles também observaram, ao contrário dos rumores espalhados, o documento não apresenta prova da suposta habilidade de Geller para entortar metal, só encostando nele, influenciar ímãs à distância, fazer um relógio parar ou funcionar, produzir outras proezas através da psicocinese. A sociedade de pesquisa de Stanford não estava interessada em testar as habilidades psicocinéticas de Geller, mas outros cientistas estavam. Assim, um jovem foi trabalhar com eles. Um dos estudos mais interessantes sobre Geller foi conduzido em 1973, novamente em 1974, por Eidon Bird, um cientista do Centro de Armas Navais de Superfície na cidade de Silver Spring, em Maryland. Bird era um ávido estudioso da paranormalidade e estava intrigado com as histórias de entortamento do metal feito por Geller. Então o pesquisador decidiu tentar ver como o jovem israelense iria se sair com o nitinol, uma nova liga de metal extraordinária, desenvolvida por um dos metalúrgicos do centro. A característica marcante do nitinol é sua memória. O material pode ser entortado, amassado, dobrado e retorcido, de forma que fique irreconhecível. Mesmo assim, quando é submetido ao calor, ele volta à sua forma original de fábrica. Segundo o raciocínio de Bird, que se lançou sozinho nesse trabalho com Geller, seria um patrocínio do governo se o jovem israelense realmente interagisse com a estrutura do metal por algum meio psicocinético, talvez fosse capaz de apagar aquela memória. Bird entregou a Geller um cabo de nitinol com cerca de 12,5 centímetros de comprimento. O jovem deu uma olhada rápida para o cabo e então pediu a Bird para segurá-lo nas extremidades, de forma que ele ficasse esticado. Enquanto Geller passava a mão sobre ele, depois de cerca de 20 segundos, Geller disse que sentia um monte formando-se no cabo e parou de esfregá-lo. Quando ele tirou os dedos, Bird viu uma dobra na forma de U no centro do cabo, quando relembrou o pesquisador mais tarde. Aquele cabo, em particular, foram fabricados na posição reta e a imersão em água fervente deveria ter feito com que ele voltasse vigorosamente à sua forma. Mas quando coloquei o cabo na água, ele, em vez de retornar com certa forma em sua posição original, começou a formar aproximadamente um ângulo reto. Acendi um fósforo e segurei perto da dobra, mas, mesmo assim, o cabo não endireitava. Embora os críticos depois insistissem que Geller poderia ter obtido um pedaço de nitinol e feito alguma trapaça com ele antes da experiência, Bird não descobriu nenhuma explicação lógica para as mudanças ocorridas no cabo. Um ano depois, quando encontrou Geller novamente, Bird quis repetir o teste. Dessa vez, o pesquisador tinha providenciado alguns refinamentos. No laboratório de Bird, o cabo foi examinado para ver se não havia anomalias e configurado de forma que, sob calor, voltaria à forma reta. Bird cortou o cabo de nitinol em 4 partes, dando 3 para Geller, mantendo consigo a outra, que seria usada como controle. Bird segurou uma das partes que estava com Geller, enquanto o jovem paranormal passava a mão sobre ela. Depois, eles repetiram esse procedimento para o segundo pedaço. O terceiro foi segurado por Geller. Nas 3 amostras surgiram dobras. Quando Bird aqueceu os cabos até a temperatura que normalmente ativaria sua memória, as dobras permaneceram como antes. As peças deformadas foram então analisadas com cristalografia de raio-x e com microscópio eletrônico e outros instrumentos de precisão, mas os resultados não ofereceram pista de como Geller tinha aparentemente mudado as propriedades físicas do nitinol. Referindo-se às suas descobertas, Bird afirmou:
Eu posso dizer que não existe absolutamente a possibilidade de Geller ter trapaceado devido às propriedades incomuns do nitinol. A maior parte dos controles científicos essenciais para qualquer investigação estão construídos no próprio material de teste. Para que a trapaça fosse a explicação desses acontecimentos, Geller precisaria ter escondido na palma da mão uma fonte de calor muito forte, ou ter usado peças de nitinol fabricadas por ele mesmo, ou previamente alteradas para substituir as minhas. Todas as possibilidades são altamente improváveis. Ele fixa o olhar no garfo que segura entre o polegar e o indicador de cada mão. Seus dedos não se mexem, mas o garfo parece amolecer e ao final cede, como se seu pescoço fino não suportasse a cabeça pesada. Assim é que Geller fez o suposto efeito de psicocinese, mostrado aqui em 12 sequências de filme principal. Responsável por sua fama, o resultado de seu trabalho pode estar claro. Mas o que fez o garfo entortar? Pergunta. Uma força físico-mental? Pergunta. Se mental, como alega o paranormal? E seus críticos negam veementemente o que acontece na mente de Geller quando ele se concentra? Pergunta. Essas perguntas têm sido feitas a Geller inúmeras vezes, desde sua entrada no cenário psíquico de Londres. Em 1973, ele costuma responder que a força vem de sua mente. Ele não sente calor algum, nem qualquer onda de energia ou transparência de um objeto. Diz apenas que se concentra e repete para si: entorta, entorta, entorta. Segundo declarações de Geller, numa entrevista em 1988, todos podem ter algum tipo de energia cinética emanada da mente ou do cérebro, algo imensurável. Ele diz ter grande quantidade dessa energia que é canalizada de sua mente para o objeto no qual ele se concentra. Embora seja um homem religioso e veja seu talento como uma dádiva divina, ele não descarta a possibilidade de ter entrado em contato com um tipo de força extraterrestre. Seja qual for a fonte dessa suposta energia, segundo Geller, ela fica guardada até o momento de ser usada em psicocinese. Eu quase a esgoto cada vez que entorto algo, escreveu ele em 1986. Precisa ao menos de meia hora para encher novamente meu poço de energia. Geller admite não conseguir às vezes produzir psicocinese. Tais fracassos, embora embaraçosos, são para ele um tipo de defesa. Se eu fosse um mágico profissional, explica Geller, sem dúvida treinaria até que, assim como eles, nunca falhasse. Mas, como não sou, não posso me desculpar como um deles. Improváveis, mas aparentemente não impossíveis. Segundo Martin Garden, colaborador de revistas e mágico amador, além de membro do Conselho Executivo do Comitê para a Investigação Científica de Alegações de Paranormalidade, uma organização efetivamente cética, contradizendo a afirmação de Beard de que o nitinol não estava à venda, Garden escreveu na edição de maio-junho de 1977 da The Humanist, uma revista que frequentemente publicava artigos desmascarando paranormais, que na época dessa experiência o cabo podia ser comprado por mágicos. Garden, um crítico ardente de Geller, afirmou também que ele mesmo já tinha dobrado de forma permanente um pedaço de nitinol. Geller, com suas possíveis habilidades de mágico, observou Garden, poderia ter feito tudo através de truques. Talvez sim, mas em 1974, Geller também recebeu notas altas de William Cox, um pesquisador ligado ao respeitado Instituto para a Psicologia de Durham, na Carolina do Norte, e ele próprio, um mágico habilidoso. Cox encontrou-se com Geller em Nova York, onde apresentou-lhe vários desafios de psicocinese. O mais impressionante deles envolveu o relógio de bolso de Cox, de 17 rubis, com a qual ele pretendia testar a famosa habilidade de Geller de consertar relógios. Antes do teste, Cox encaixou um pedaço de folha de alumínio entre os dentes da roda do escape do relógio.
de forma que ele não podia andar. Então colocou outro pedaço de material sobre o braço regulador interno e ficou o braço na posição rápida. Cook certificou-se de que nenhum movimento brusco poderia tirar o alumínio de lá ou fazer andar o relógio. A caixa protetora do maquinário só poderia ser aberta com uma faca ou uma ferramenta de joalheiro. Cook deu o relógio a Geller, dizendo apenas que ele não estava funcionando. Geller examinou cuidadosamente o relógio, colocou no ouvido e chacoalhou levemente, sempre sob a observação de Cooks. Dali a 30 segundos o aparelho estava funcionando. Quando Cooks abriu o relógio, viu o braço regulador na posição devagar. Segundo Cooks, ele percorrera cerca de 40 graus no sentido anti-horário. A folha de alumínio estava cortada ao meio, a um ângulo de 90 graus de sua posição original. Cooks também testou a habilidade de Geller de entortar metal. Ele deu a Geller uma chave de cofre feita de aço, com pouco mais de 5 cm de comprimento. Geller colocou a chave numa mesinha de vidro e pediu a Cooks para firmar levemente sua ponta na mesa. Sob o olhar atento de Cooks, Geller alisou a outra extremidade do objeto. Em menos de um minuto, contou Cooks, ele tinha entortado, formando um ângulo de 12 graus e 1/4. Para fazer isso por meios normais, declarou o pesquisador, seria necessária uma força de cerca de 18 kg na extremidade, em poder de Geller, puxando para cima, ou uma de aproximadamente 45 kg, empurrando para baixo na outra ponta. Nada disso era possível nas condições existentes. Cooks declarou a habilidade de entortar metal singular na história dos fenômenos de psi e sugeriu a seus colegas mágicos e pesquisadores psíquicos que investigassem os dons de Geller mais detalhadamente. O mágico James Randi mostra como é possível que Geller consiga entortar chaves usando apenas a destreza das mãos. Após distrair o observador por um momento, ele pode enfiar a ponta de uma chave na abertura de outra e forçar, ou usar uma chave leve com uma fenda profunda e entortá-la entre suas polegadas. O método de Geller para entortar chaves parece simples. Ele analisa o objeto, segundo alguns, o entortamento continua mesmo após ele tirar as mãos, que elimina a possibilidade de fraude. Um pesquisador a aceitar esse conselho foi John Hastad, professor de física experimental, chefe do departamento de física da faculdade de Birkbeck, da Universidade de Londres. Hastad assistia a Geller quando, em 1973, o jovem apareceu pela primeira vez na televisão inglesa e estava intrigado com suas proezas. No início de 1974, Hastad convidou Geller para ir a Birkbeck encontrar com ele e outros físicos da faculdade. Nos meses seguintes, Hastad, descrito por ele mesmo como um cético quanto à paranormalidade, mas capaz de observar com imparcialidade, ficou perplexo com o que ele e seus colegas viram. Numa experiência, Hastad deu a Geller uma colher de aço inoxidável que supostamente já tinha sido entortada por meios paranormais, num teste de uma outra pessoa. Segundo Hastad, Geller segurou o cabo da colher sem tocar na parte curva. Em alguns minutos, sob nosso olhar atento, essa parte curva tornou-se plástica. Rapidamente amoleceu, tanto que, quando se segurava a colher com experiência, como uma extremidade em cada mão, ela suavemente se movia para cima e para baixo. Eu, que antes disso nunca tinha visto Geller produzir um entortamento plástico, pedi a ele para me dar a colher. Ele era como se a parte do meio do cabo fosse um chiclete macio, mas sua aparência estava normal. Num outro teste, Hastad colocou sua mão em uma embalagem de plástico, contendo um creme de barbear transparente, a mão de Geller, que estava cerca de 20 centímetros acima do objeto. O pesquisador, surpreso, escreveu: "Juro que senti um forte calor, como se eu estivesse experimentando uma forte emanação diatérmica. Pouco depois", contou ele, a embalagem deu um pequeno salto.
como se estivesse transbordando de energia. Quando os físicos examinaram seu conteúdo, viram que metade do creme desaparecera inexplicavelmente. A equipe da Big Beck também viu Geller enlouquecendo o medidor Geiger, simplesmente pelo fato de segurá-lo na mão. O medidor chegava a mostrar um índice de radiação de até 500 vezes maior que a taxa normal do ambiente. Conta-se também que Geller fez uma agulha de bússola desviar do seu alinhamento magnético normal e soltar-se do aparelho. Os pesquisadores de Big Beck e muitos outros notaram que, ao contrário da maioria dos paranormais, o estado de consciência de Geller não se alterava quando ele produzia efeitos de psicocinese. Assim, eles desenvolveram a teoria de que Geller é altamente sensível a atitudes daqueles ao seu redor. Quando os observadores pareciam estar tensos, hostis, com medo ou com outras emoções negativas, sua atuação era fraca ou mesmo nula. Já se a atmosfera de uma reunião mostrava-se positiva, ele parecia ficar especialmente energizado, como se tirasse parte do seu poder daqueles que estavam por perto. Ao descrever a fonte dos seus poderes de psicocinese, Geller disse: "Eu nunca consegui entortar ou quebrar um objeto se não houvesse pelo menos mais uma ou duas pessoas na sala." O grupo de Birkbeck concluiu que a atuação de Geller melhorava quando ele achava os testes desafiadores. Levantou a hipótese de que condições rígidas, normalmente desejáveis na experiência científica, impediu o jovem de mostrar os mesmos resultados surpreendentes e imprevisíveis que ele conseguia obter em outras circunstâncias. Os críticos afirmam que as condições relaxadas, aparentemente tão positivas para os efeitos de psicocinese em Geller, também permitiu a ele recorrer à destreza da mão ou a outros truques imperceptíveis. Dentre os que concordam com essa afirmação estão Carl Sagan, astrofísico e autor de livros científicos, Isaac Asimov, escritor de ficção científica, e vários outros membros do Comitê para a Investigação Científica de Alegações de Paranormalidade, um grupo que inclui mágicos e cientistas americanos respeitados, mas certamente, dentre os vários críticos de Geller, o mais empenhado é o espantoso James Randi, um mágico profissional que, assim como Harry Houdini em uma geração anterior, interessou-se de maneira especial por desmascarar os praticantes de fraude psíquica. Voando sobre as Ilhas Solomon em 1985, Uri Geller usa a mão como se fosse uma varinha mágica para procurar minérios. O paranormal diz que, quando passa por áreas de grande depósito de minério, tem sensação magnética nas palmas das mãos e nos dedos. Rand observou Geller de perto, inicialmente em 1973, nos escritórios da revista Time, em Manhattan. Geller, junto com Purachik, seu patrocinador, tinha ido lá com a intenção de mostrar seus poderes para uma equipe editorial cética, que estava preparando uma grande matéria sobre ele e sobre suas descobertas no Instituto de Pesquisa de Stanford. Rand ouvira falar da reunião e arranjou para que pudesse participar dela, fingindo ser um repórter da Time, devido a tão conhecida alegria de Geller por mágicos. Com seu olho experiente, Rand assistiu atentamente à apresentação, mostrando-se tão intrigado quanto os outros. Enquanto Geller exibia seu repertório básico de entortamento de metal e proezas telepáticas. Mas depois da saída de Geller e Purarish, Rand começou a produzir exatamente os mesmos efeitos, usando técnicas familiares para qualquer mágico habilidoso. Infelizmente para Rand, seu rápido desmascaramento de Geller e o subsequente artigo do Time
acabando com o paranormal, não diminuíram a maré de entusiasmo que parecia crescer violentamente, à medida que o público se familiarizava com as atividades de Geller. De repente, talvez, devido às apresentações de Geller nas televisões de todo mundo, centenas de mini-Gellers surgiram no seu rastro. Muitos desses caroneiros assumidos, na maioria crianças, foram testados por pesquisadores que confirmaram, ao menos para sua própria satisfação, haver um número significativo deles com poderes psicocinéticos aparentemente genuínos. Um desses descendentes de Geller foi Silvio Meyer, um jovem suíço que apareceu em público em 1974. E aparentemente foi além do próprio mestre no entortamento do metal. Meyer não só entortava colheres rapidamente, mas conta-se que chegava a quebrá-las ao meio para então psi-soldar as partes, apenas encostando nelas. Para mostrar sua psicocinese em funcionamento, Meyer restaurou uma dessas colheres, encaixando o cabo de forma que sua parte de baixo ficou virada para cima. Atualmente esse objeto encontra-se no arquivo do Instituto de Freiburg. Enquanto pesquisadores psíquicos como John Hastings, da Birkbeck, discutiam as questões levantadas pelo aparecimento dos discípulos de Geller, Rand entregou-se ainda mais à sua missão de desmascarar a maravilha israelense de uma vez por todas, o mágico inflexível orgulhaço de sua profissão, e ressentia-se com o que ele desdenhosamente chamava de prostituição da arte de Geller. Desde então, Rand perseguiu Geller, reproduzindo muitos de seus mais famosos fenômenos de psi através de truques de mágica, mostrando abertamente. Certa ocasião, Rand secretamente instruiu John Carson, um apresentador de televisão, e sua equipe em como se preparar para a apresentação de Geller no show da noite. Segundo sua orientação, as chaves e colheres que seriam usadas por Geller deveriam ser novas e todos os acessórios, incluindo relógios quebrados para ele consertar, deviam ficar trancados antes do programa. Além disso, Rand orientou os membros da equipe de Carson para não permitir que Geller ou alguém de sua comitiva visse ou tocasse os objetos antes da apresentação. Talvez por causa de controles tão rígidos, Geller não conseguiu dar uma única mostra dos seus poderes psicocinéticos naquela noite, mas ele colocou a culpa da sua falta de sucesso no nervosismo e na pressão das restrições de tempo que tinham sido impostas pelos produtores do programa. Em 1975, com seu dossiê sobre Geller provavelmente completo, Rand publicou um livro longo e combativo chamado A Mágica de Uri Geller, mais tarde publicado novamente como A Verdade sobre Uri Geller, que pretendia mostrar a ingenuidade de homens instruídos de todas as partes do mundo. No livro, com mais de 200 páginas, Rand descreve passo a passo como é possível entortar chaves através de destreza da mão e fazer funcionar relógios parados por meio tão normais e terrestres como uma sacudida acidental, ou o aquecimento do óleo engrossado da máquina, o que pode ser feito simplesmente segurando o aparelho nas mãos por alguns instantes. Ele descreve detalhadamente o que considera como controles experimentais descuidados impostos a Geller. Rand ridiculariza a todos, desde os pesquisadores da Stanford, como Pothoff, um adepto de uma religião insana, e Russell Targ, muito míope, até os físicos da Birkbeck. Os ingleses acreditam em qualquer coisa. Andrija Purawish aparece ainda pior no livro, como alguém cuja mente está perturbada por drogas alucinógenas, e Geller é descrito como absolutamente perigoso, uma pretensa figura semi-religiosa com aspirações divinas, um falso messias. O ataque restrito de Rand provavelmente colaborou para diminuir o brilho da estrela de Geller. Em 1975, pararam completamente as investigações feitas em laboratório com um cativante jovem israelense, mas é difícil dizer se isso aconteceu porque Geller tinha realmente se tornado um proscrito na comunidade científica. Certamente o livro de Rand dá bons motivos para incluir mágicos profissionais em projetos futuros
de investigações sobre psicocinese, independente de que possa ser a pessoa estudada. Mas, como explicou Geller, ele estava simplesmente cansado de ser um centro de Gellermania. Fazer o papel de cobaia de cientista era exaustivo, tanto em termos físicos quanto emocionais, e a recompensa financeira parecia-lhe fraca, comparada com o que ele pensava poder ganhar com um astro famoso de psicocinese e consultor de negócio. Além disso, segundo Geller, a prolongada controvérsia, ele era um paranormal ou um artista, pergunta, tinha mais valor do que o fato de ser atendido pelos cientistas. A publicidade negativa ou positiva é sempre boa publicidade, disse ele. De alguma forma, ela mantém meu nome na boca de alguns. Em 1976, ele partiu definitivamente à procura de sua fortuna, e também nessa busca parece ter saído melhor do que qualquer paranormal antes dele. Primeiro, Geller excursionou pelas capitais do mundo, apresentando em teatros e televisões, viajando com uma comitiva comparável à de estrelas de rock e a dos grandes príncipes, além de Chip Strang, seu amigo e empresário desde 1969. Frequentemente acompanhava Geller, a irmã de Chip, Hannah, e vários secretários pessoais e assessores de imprensa. Geller também se tornou uma estrela nas redes sociais. Bonito, charmoso, seguro e, como dizem alguns, hipnótico. Ele comparecia regularmente a posses presidenciais e a jantares de estado no mundo todo, desde a cidade do México até Genebra e Tóquio, onde batia papos alegres com pessoas como Jimmy Carter, Henry Kissinger, José Lopes Portillo e Sophia Loren. Como seria mesmo de se esperar, alguns dirigentes de empresas imaginativas também se interessaram por ele. Esses homens de negócio perguntaram-se se os talentos de Geller não podiam de alguma forma ser úteis para eles, como um magnata da mineração observou. Dá mais dinheiro a achar do que entortar metal. Finalmente mesmo, a vida nas altas rodas mostrou-se cansativa. Em 1979, com 33 anos de idade, Geller casou-se com Hannah Strang. Hoje o casal e seus 2 filhos vivem com bastante privacidade numa grande propriedade rural perto de Londres. Geller atualmente dirige uma empresa de consultoria chamada Uri Geller Associates, através da qual oferece suas supostas habilidades de psi para localizar depósitos de metal, carvão e petróleo. Primeiro, alguns geólogos selecionam áreas aparentemente favoráveis. Depois, Geller examina a região no mapa. Em seguida, de um avião, ele tenta sentir os depósitos. Finalmente, Geller anda pela área com as mãos estendidas e utilizando os dedos como se fossem varinhas mágicas. Conta-se que ele faz suas recomendações usando termos como sentimento interno, um tipo de pressão na minha mão, intuição. Geller também se organizou para oferecer seu serviço de previsão à comunidade financeira e alega que ocasionalmente ajuda nas grandes investigações criminais e no serviço de inteligência de governos. Até hoje, escreveu 4 livros, incluindo o romance Pampini, sobre um super-homem paranormal que é pego na Guerra Fria. Para uma renda extra, Geller vendeu a indústrias o direito de usar seu nome e o símbolo de sua marca, a colher entortada em brinquedos, jogos, adereços, roupas, alimentos e cosméticos naturais. De tempos em tempos, ele ainda se apresenta ao vivo na televisão, só para manter, como diz ele, meu nome na boca de alguns. Ao todo, em apenas 10 anos, ele alega ter ganho cerca de 100 milhões de dólares com seus vários empreendimentos. Como se tudo isso não bastasse, contas que Geller ocasionalmente é chamado para algumas consultas de alto nível. Ele alega ter feito trabalhos secretos com um grande laboratório médico internacional, onde colocou suas energias psíquicas para atuar sobre células cancerosas e ajudar no combate ao vírus da AIDS. E na primavera de 1987, ele foi, segundo algumas informações, um diplomata sem pasta nos Estados Unidos da discussão sobre redução de armamentos em Genebra. Embora não seja possível confirmar muitos detalhes, Geller alega que sua tarefa
era de se misturar com membros da delegação soviética num jantar oferecido pelos americanos, bisbilhotar mentalmente suas intenções de negociação e emitir de volta alguns pensamentos de paz positivos em nome dos Estados Unidos. Quando os jornais souberam da presença de Geller, o chefe da delegação americana rapidamente explicou que ele fora convidado apenas para entretenimento, mas no dia seguinte o paranormal absolutamente não parecia surpreso quando soube que o líder da delegação soviética tinha simplesmente voltado para a mesa de negociação com uma proposta de desarmamento nova e surpreendentemente generosa. Essa história de espionagem intriga horroriza as legiões de críticos de Geller, que trabalham quase tão rápido quanto foi o aparecimento da fama do jovem para mostrá-lo como um charlatão. Além disso, como não se cansam de dizer os defensores de Geller, nunca se provou definitivamente uma fraude sua. A verdade é que talvez ele tenha trapaceado ao mostrar alguns dos seus efeitos de psi, seja constrangedoramente seja constrangedoramente temperamental e egoísta ao lidar com os pesquisadores. Evite os observadores quando sabe que são hostis ao seu trabalho e tem uma atuação fraca ou mesmo nula na companhia de pessoas, quando sente que elas não acreditam nele. Mas tal conduta em si, dizem os admiradores de Geller, não exclui a possibilidade de ele também ser capaz, em circunstâncias favoráveis, de produzir efeitos de psicocinese. Esse comportamento apenas torna mais difícil fazer uma avaliação completa e definitiva de Uri Geller, o que pode ser, na verdade, exatamente o seu desejo. A mente domina a matéria.